Fala, amantes do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma reunião do Futsal Esporte Clube. Hoje é uma reunião, como qualquer outra reunião que a gente sempre comenta aqui, que é especial, né? Que é única. Hoje a gente está com um atual campeão, né? Recentemente campeão da Champions League de futsal, mas não só da Champions League de futsal, ele também tem outros títulos importantes na carreira. A gente está falando do Marlon Oliveira, atleta do Palma Futsal da Espanha, está com a gente aqui também, atleta da seleção brasileira, participou do último Mundial e tem participado desse novo ciclo aí da seleção brasileira. Marlon, meu querido, eu quero te agradecer aí pela confiança, obrigado por ter escolhido o Futsal Esporte Clube, né, como esse canal aí para como porta-voz aí seu aí e ser privilegiado, né, de alguma forma de ser o primeiro canal pós-conquista, né, da inédita aí do seu clube e sua também, da Champions League de futsal. Seja bem-vindo, cara, muito obrigado, a casa é sua, fica à vontade, né? Tenho certeza que vai ser uma reunião bacana. Agradeço, Kaique, obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço. Não é sempre que a gente tem um espaço assim de estar contando um pouco a nossa história, um pouco a trajetória aí da gente, e eu fico muito feliz de receber esse convite, tá batendo esse super papo aí contigo. Bom, desde já eu quero que você que está nos acompanhando pela primeira vez ou já é amante dos nossos conteúdos aqui do Futsal Esporte Clube, acesse nosso canal, nossa playlist de entrevistas, né? Com grandes entrevistas. Nossa última entrevista foi com o Wilde, um jogador histórico da seleção brasileira e mundial. Esteve conosco na última reunião. E espero que você fique até o final. Creio que vai ter uma reunião também extraordinária aqui com o Marlon. A gente vai contar algumas histórias aqui, né? Coisas aqui, fatos inéditos, fatos curiosos e uma forma geral um pouco da carreira do Marlon. Bom, Marlon, eu tenho o costume de perguntar a todos os convidados, cara, porque a gente costuma convidar grandes nomes, né? Você é um dos grandes nomes da nossa modalidade hoje atualmente, não só atualmente, mas ao longo tempo a gente vai contar um pouco da tua trajetória. Mas, cara, eu queria, a gente, não só eu, né, mas todos nós queríamos saber como foi o início do Marlon, como aconteceu esse início na modalidade do Marlon, se foi uma coisa ali, né, que surgiu ao longo do tempo, foi por acaso, como aconteceu essa tua projeção para a modalidade? Bom, eu acho que um pouquinho diferente dos demais, eu comecei mais tarde. Claro, eu já jogava na escola, na minha cidade, torneios, coisas assim, mas jogar mesmo futsal em categoria de base, o meu primeiro ano foi em 2003, então eu já tinha de 15 para 16 anos. E geralmente quem começa futsal começa mais novinho, né? 8, 9, 10 anos. Então, comecei mais tarde, em um clube em Canoas, que é perto da minha cidade, né? No Rio Grande do Sul. E ali pude jogar 2 anos, no CEP, se chama o clube, né. E na verdade meu primeiro ano foi só aprendizado, assim, porque eu não sabia nada de nada, não sabia as jogadas mais simples que todo mundo conhece no futsal aqui, eu não tinha ideia nenhuma. Uma bola de tempo, uma ala pivô, não sabia o que era, né. Então foi bem legal começar ali, eu acho que eu dei bastante sorte no meu início da minha carreira, porque peguei grandes treinadores, professores excelentes, assim, e esse professor do CEP aí que eu tive pelos 2 anos que eu fiquei ali foi muito legal. Ele é muito bom, ele dá aula numa escola e ele é treinador de alguns times de Canoas ali, geralmente, me ensinou muita coisa. E depois disso eu fui para a Ubra, para terminar a categoria de base ali. Então os últimos 3 anos de juvenil eu joguei na Ubra em Canoas também. E também foi bem legal, peguei grandes treinadores e tive grande sorte no meu último ano da Ubra, o nosso treinador era o PC. Então pude aprender muita coisa nesses meus 5 anos de categoria de base que eu tive, né, nesse início, no caso, né. Teu início profissional ali começou em qual clube mais ou menos? Começou ali teu início ali? Meu primeiro jogo pelo profissional foi na Ubra, daí foi em 2006, um jogo do Gauchão, mas eu joguei 2 ou 3 jogos só esse ano, assim, eu treinava direto com um adulto, mas jogar eu quase nunca entrava, é isso que eu me lembro, né, eu joguei acho 2 jogos do Gauchão e um jogo pela liga contra o São Caetano, foi o meu primeiro jogo pela liga, foi contra o São Caetano, de São Caetano até, e joguei 2, 3 minutos e estava morto já, né. Claro, o medo, o o receio de errar, de fazer as coisas claro, quando tu é jovem é diferente, a primeira vez acho que para todo mundo é mais ou menos assim, né. Mas foi bem legal, aprendi bastante, mas foi em 2006 na Ubra, o meu primeiro ano como profissional.
Como você comentou aqui, né, Marlon, que você foi totalmente diferente como outros atletas aí consagrados e etc, né? Tiveram uma base, né, ali, uma projeção ali da categoria de base até a parte já desenvolvida. Cara, mas assim, antes mesmo dessa idade que você comentou pra gente, né, que você começou, era um objetivo teu ser jogador de futsal ou você tinha outra profissão ali na mente que você pensava, até mesmo ser um jogador de futebol, né, migrar para o futebol? Chegou a pensar nessa possibilidade? Pensei. Na verdade, eu sempre gostei muito, sempre tava. Meu pai sempre jogou futebol amador, sempre teve um time na minha cidade, então eu tava em todos os torneios possíveis. Eu tive presente com eles olhando, passava o final de semana inteiro em roda de campo, de quadra. Mas despertar a ser um jogador profissional mesmo era um sonho distante, assim. E quando eu comecei a jogar, que eu fui perceber o quanto era difícil isso, o quanto tinha um caminho super largo para pela frente se quisesse conseguir esse objetivo no caso, né? E não é só o querer também, né? Envolve um monte de coisa, envolve também a tua família te ajudar, porque no início é super difícil. A maioria dos clubes não te dão nenhum apoio muitas vezes, tu tem que se virar por conta. Ah, eu treinava em Canoas, tinha aqui, acho que se eu não me engano eram 3 vezes por semana os treinamentos. Era por conta, não era que o clube pagava, algo assim. Estava envolvido com futebol, com futsal, através do meus pais, digamos, né? Meu pai estava sempre jogando torneios, coisas assim. E claro que eu gostaria de ser um jogador, mas não tinha a dimensão disso, né? Não tinha claridade de quanto seria difícil ou quanto teria que trabalhar, treinar bastante, né, para chegar. E pouco a pouco, quando eu entrei mesmo no CEP, que eu fui ter uma claridade melhor sobre isso e depois saber que também esse início é importante, a ajuda da família, né? Claro, a maioria dos clubes na categoria de base, principalmente futsal, não tem uma ajuda, digamos, né, para tu ir treinar ou algo assim. E aí tem que vir o suporte da família para tu conseguir dar esse primeiro passo, digamos, né? Tem essa importância. Bom, tu começa ali a alavancar, né? Começar a ter uma projeção ali. Você começou em 2000, aí você entra na transição de 2009 ali para Intel, né? Para Intel ali em 2009, né? Um pouquinho antes disso, quando eu termino na Ubra, que é 2007, eu vou pro Vasco jogar a Liga. Só que o Vasco tinha, em teoria, só o nome, digamos assim, não tinha um investimento com o futebol, né? Na verdade, não tinha nada a ver com o futebol, só tinha o nome porque o Vasco tinha uma vaga da Liga. E isso foi super importante para mim. Eu vou te contar tu vai dar risada, mas a liga tinha 20 times, a gente jogou 19 jogos, empatou 3 e perdeu 16. Só que isso foi super importante para mim, porque eu tinha 20 anos, eu fui titular em quase todos os jogos, eu jogava mais ou menos 25 minutos por jogo. Eu aprendi perdendo, mas eu aprendi bastante nisso, sabe? Então foi super importante ter tido essa passagem aí pelo Vasco mesmo, com todas essas derrotas. E disso eu vou, na metade do ano, eu vou para Beltrão, que é onde tem o Marreco hoje, mas antigamente tinha duas equipes, tinha o Marreco que jogava prata e tinha o Francisco Beltrão que jogava Série Ouro. Tu tá me escutando? E eu jogo essa metade de ano de 2008 aí no Paraná, né? Eu ia não, eu acabei renovando lá e ia continuar no Beltrão, mas começo do ano já teve problema financeiro e o treinador, que era o Fabinho Gomes, naquela época, o ano anterior ele tinha sido treinador na Intel. E aí ele gostava bastante de mim, ele falou, não, pode deixar que eu vou te ajudar, que não tá andando a coisa. Eu sei que a Intel está precisando de gente jovem, tá, porque estão com problemas de... Tinha dois jogadores lesionados, se eu não me engano, naquela época de joelho, assim, um era ligamento cruzado. Então precisavam de jogador jovem, barato e acabou que ele colocou meu nome lá e eu acabei indo para a Intel em abril de 2009. Então eu joguei 2009, 10 e 11 na Intel. E daí deu uma alavancada na minha carreira, assim, porque foi bem legal jogar na Intel, aprendi um monte. A Intel era o Sidão o treinador, né? O Sidão era como um pai para mim, me ajudou muito. Tenho títulos mais importantes do que os títulos da Intel, mas eu considero muito legal os títulos que eu tive na Intel do campeonato estadual. Que um foi contra o Corinthians em 2010, o treinador do Corinthians em teoria era o PC também, era um time. E em 2011 a gente jogou a final contra o Santos e o Santos foi o campeão da Liga aquele ano.
Então a gente conseguiu 2 títulos que, se tu pensar, eram super difíceis de conseguir, com um time que era super bom, mas ainda a galera não tinha tanto nome, digamos. Alguns sim já eram mais experientes, mas tinha alguns que ainda não eram tão conhecidos. Te dou um excelente exemplo aí, que o nosso goleiro era o Guita. E o Guita naquela época era um ótimo goleiro, mas ainda não era o Guita que é hoje, no caso, né? Então tinham vários jogadores mais ou menos assim que depois foram para equipes do nível da Intel para mais até, e foram muito bens e jogam até hoje, são craques. Você comentou aí do Guida, até eu comentar um pouco sobre isso, né? Sobre o elenco aí seu da Inter quando você começou. Tinha ali, por exemplo, o Marinho, né? Marinho, Marinho o já era o que mais tinha nome, digamos assim, né? Era o capitão do Leandro, time. isso. Leandro Caires, né? Leandro Caires estava também nessa época. Só exemplos Uhum. aqui, né? O plantel tinha o Denis, Dudu, Guita, você, Mosquito, Marinho, Rafinha, Leandro Caires, Rato, Mickey, né? E Mactoval, né? Que ali era um Sim, o pivô. Mike e o McDowell, sim. Esses já Isso. eram mais experientes, né? Isso. E ali foi na tua. Foi a equipe que começou contigo ali na Itélia, né? Esse foi o primeiro ano. E depois foi só melhorando, né? Depois foi chegando mais gente, chegou o Caio, que tá no Jaraguá hoje, sabe? Tava no Joinville, ali no Corinthians. O Augusto era um outro jogador que era do Garça, que era da idade do Caio, começaram juntos, era excelente jogador. Tinha o Darlan que estava na CBF comigo há pouco tempo. Há pouco tempo não, já faz bastante tempo no caso, né? Passa rápido, passa voando. Quem mais tinha o William, lembra do William, o William de Araguá lá? Sim, sim, sim. Que era um fenômeno também. O William tinha voltado da Rússia, foi da Rússia, foi para lá, se eu não me engano, direto. Tinha mais o Edgar, que era o fixo que era do Atlântico antigamente, não sei se tu vai lembrar. Eu vou esquecer de alguns aí, mas tinha gente muito boa que por isso que o time conseguiu ganhar, digamos, os estaduais desses anos, né? E aí você ficou três temporadas na Inter, né? 2009 a 2011. 2009 a 2011. Eu fiquei as 3 e aí eu tive uma proposta de Carlos Barbosa, né? E aí eu acabei indo para Carlos Barbosa em 2012. E aí também foi algo que também mudou um pouco a minha vida, digamos, porque Carlos Barbosa para mim se eu pegar um geral, é o melhor lugar que eu tenho para jogar, porque tá a 1 hora da minha cidade, o clube de expressão mundial, então era perfeito ir para lá. E acabou que foi bem legal também, porque a gente jogou Mundial esse ano, né? Foi lá em Carlos Barbosa até. Era Boca Juniors, Monte Silvano da Itália e o Inter Movistar. E a gente foi campeão, então foi super especial ter ido para Carlos Barbosa e ter sido campeão mundial. Ainda mais lá em Carlos Barbosa, com toda a minha família, digamos lá, meus amigos, né? E aí daí eu vou para o Paraná, vou para Ponta Grossa 2013 e Marechal 2014 e depois retorno a Carlos Barbosa para jogar 2015 até 2018, né? Você falou em 2012, cara. A gente, quem acompanha futsal, a gente tem o costume de dizer que era uma sacanagem aquele time que você jogou em 2012 pela CBF. Cara, só tinha o Lavoisier, já começa por aí, né? Tadeu, Renan, o Rodrigo Capita, estava ali É, ainda na 2012, tinha você, né? Alguns nomes aqui, claro que são vários, né? Por exemplo, o Marcênio, hoje do Barcelona, estava nesse time, sim, sim. o Kevin do Do Joinville, Joinville, Daniel, japonês que jogou no Daniel Barcelona. Japonês, Cara, é sacanagem, cara. Sinoé, Isso, Thiaguinho, o Jonathan, irmão do Jackson, o Flávio, exatamente. pivô, Isso. tinha o Poleto também, tinha mais alguns mais novos ali, que eram o Beleboni, o Christian, o Adriano, mas tinha um time muito bom, muito bom. E assim, e sendo treinado pelo Era grande Saranduva esse ano. Duva, né? É um Era cara que Saranduva. não precisa nem estar comentando muito aqui, porque a história dele já diz por si só, né? Eu acredito que nessa tua transição já, né, para Carlos Barbosa, tua primeira passagem em 2012, né, com uma equipe dessa extraordinária, já campeão mundial, né? Depois tu retorna, né, para Carlos Barbosa, né? Duas temporadas depois, né, se eu não salvo engano. 13 e 14 eu joguei no Paraná e 15 eu volto para Carlos Barbosa daí.
Já quando tu volta pro Carlos Barbosa, né? Por exemplo, tu volta pro Carlos Barbosa, e aí já tem, claro, um elenco já diferente, né? Mas assim, Totalmente diferente daí. exatamente, totalmente diferente. E, cara, qual é a avaliação que tu faz na tua primeira passagem em Carlos Barbosa, um time estrelado daquele, um time extraordinário, né? No sentido aqui brasileiro. Uhum, Muitos desses esteve na final da última liga, em 2011, contra o Santos, né? Naquele jogo histórico ali contra o uhum. Santos ali. Cara, como é que, tipo assim, tu vai para 2012, para Carlos Barbosa, tu vê um time daquele, e tu retorna em 2015. Cara, como tu retorna nesse sentido? Tipo assim, que momento tu chega lá, qual a visão que tu chega lá? Se mudou muita coisa, ou se foi aquilo realmente que tu já esperava? Ou te surpreendeu alguma situação quando tu retorna em 2015? Foram 2 anos totalmente diferentes, assim, porque 2012, na verdade, eu entro num grupo pronto, no caso, né? Eles tinham até mais gente, porque, se eu não me engano, acabaram saindo jogadores que eram de nome grandíssimo, como Carlinhos, Tostão, o Vaguinho, não lembro se o Goda ainda estava um ano anterior, e mais ou menos eles reduzem um pouco o elenco, e de fixo acaba que entra eu ali no lugar de Carlinhos e Goda, digamos, e o Rodrigo tem a permanência no clube, no caso, né? Então, eu entro num time pronto, teoricamente, assim, sabe? Então, para mim, talvez foi pior até entrar assim, porque todo mundo já sabia o que fazer, em teoria, menos eu. Então, para mim, foi um pouco mais difícil. 2015, quando eu volto, é um time bem mais jovem, de aposta, porque em teoria quando a gente chega ali em 2015, o assunto que falavam era: vamos fazer um ano bom, mediano, para a gente desses aqui salvar 6, 7, contratar ano que vem, gastar um pouco mais ano que vem, contratar mais forte e aí sim tentar ganhar a liga, digamos, ou chegar o mais longe possível, no caso, né? Só que apareceu um monte de gente jovem que se tornou muito boa dali em diante, no caso, né? Então, tem um monte de nome, um monte de gente tá jogando aqui agora na Espanha, que é o desse ano de 2015 aí, né? Como Felipe Valério, Rafa, Pito. Então, aparece gente que a gente até então não tinha um nome como é o nome de hoje, como se tornaram, mas a gente nos treinos já notava que tinha qualidade, que a gente realmente podia incomodar. E aí a gente começa o ano, começa bem. A gente jogou, se eu não me engano, primeiro a Taça Gramada e depois jogou lá em Foz um torneio, ganha os dois, que em teoria a gente tinha dúvida, e a gente começa a perceber que, ó, dá para chegar longe. E as coisas começam a funcionar e acaba que chegou, acho, da metade do ano em diante, a gente estava super bem, tanto taticamente, tecnicamente, como fisicamente. Então, muitos jogos, a gente até comentava com o preparador físico lá, que teve muitos jogos que a gente estava ganhando o jogo de 1-0, de 2-1, mas no segundo tempo o jogo acabava 5-2 para nós, 6-3, 6-1, 6, sabe? No segundo tempo a gente conseguia manter um ritmo que os outros times não estavam conseguindo. Então, foi bem legal também isso e daí em diante tudo meio que funcionou também em 2015, né? Daí tudo começou a se encaixar. Primeiro a gente classifica bem, daí pega o São Paulo, faz 2 bons jogos, chega na semifinal, e aí a semifinal e a final eu acho que são os jogos que eu tenho a melhor lembrança lá de Carlos Barbosa, de o ginásio super lotado, não cabia uma pessoa mais dentro do ginásio, e todos os jogos de superações, né? Porque, na verdade, o mais ainda da semifinal, porque a gente tinha perdido o primeiro jogo, precisava ganhar para levar a prorrogação, né? E o da final já a gente tinha feito um bom resultado e vai pro jogo e no começo do jogo já faz 2 ou 3 gols já muito rápido e meio que depois controla o jogo, mas o clima era muito parecido tanto da semifinal quanto o da final, assim, cara. Foi muito legal. A gente comentou, né, Marlon, sobre sua passagem no Carlos Barbosa. Teve duas passagens, né? Teve essa de 2012 que a gente comentou, depois você retorna depois de duas temporadas, de 2015 a 2018. E aí, cara, em 2019 você vai para a Espanha. Olha o desafio que você já tem, né? Na Espanha, antes de você chegar no seu clube atual, o Palma, você passou ali pelo Movistar Inter, né? Que é um grandioso time da Espanha, uma história que a gente não precisa nem comentar muito, né?
Mas, cara, como é que foi esse teu início na Espanha, cara? Como é que aconteceu esse teu início na Espanha? Se foi algo que já mexia contigo, né? Ou se você já, tipo assim, você já projetava já a longo prazo essa tua ida para a Europa, de uma certa forma? Não, até tinha vontade, sim. Claro que eu sempre pensei em dar um pouco jogar na Liga Espanhola, na Liga Italiana ou na Liga Portuguesa, mas nunca tinha uma proposta legal, assim, né? E em 2018 acabou que me apareceu uma proposta de até então o Inter estava no auge do auge. Acho que vinha ganhando a Liga há 5 anos seguidos, se eu não me engano. E aí, quando me aparece a proposta do Inter, eu não penso duas vezes no caso, né? Porque, claro, eu tô num excelente time, em Carlos Barbosa, e uma estrutura gigante. No meu ver, acho que talvez é a melhor do Brasil, até num contexto geral. E quando me aparece a proposta do Inter, eu imagino que o Inter tenha a mesma coisa que o Carlos Barbosa, no caso. Então, vou para um país diferente, para uma liga diferente, uma cultura diferente. Claro que me desperta interesse de ir. E aí eu resolvo aceitar a proposta e vou com um contrato de 1 ano e meio, né? E aí eu chego no Inter bom, para mim foi o melhor time que eu joguei. Só que eram os melhores jogadores, o melhor treino, foi tudo muito legal. Mas esses 6 primeiros meses foi quase o ano sabático do Inter, assim, né? A gente treinava bem, jogava bem, mas perdia os jogos. E eles já estavam assim desde o início do ano, sabe? Era o ano que as coisas não funcionavam, que em teoria quase tudo dava errado. E aí esses 6 primeiros meses meu no Inter, chegou eu e o Marcel estava no Brasil Quirim, se eu não me engano, ou já era Magnus, agora não lembro, acho que era Magnus já. Já era Magnus, sim. Chega nós dois como reforço do time, mas não que a gente atrapalhe, mas a gente também não consegue agregar muita coisa, sabe? Então, seguiu o ano a gente não conseguindo fazer as coisas. E no primeiro playoff a gente pega justamente o Palma até e já cai fora nas quartas de final. Então foi um ano super ruim do Inter. E o Inter vinha de 5 ligas consecutivas, se eu não me engano. Troca o ano, o Inter muda algumas coisas, digo em jogadores assim, mas não muito. E muda um pouco o contexto do negócio. A gente não joga tão bem os jogos, mas acaba ganhando quase todos os jogos, sabe? Então, foi um ano um pouco atípico, assim, diferente, mas vale mais tu ganhar o jogo, digamos, do que tu jogar bem, jogar bonito, no caso, né? E aí, a gente tá fazendo um bom ano e entrou a pandemia, né? E aí foi o primeiro ano que teve a pandemia ali, e aí parou tudo. E aí o time tá meio que se desmontando também, porque no ano seguinte ia ter um montão de saída, e o meu contrato também acabava naquele ano. E resolvem fazer bom, tu deve ter acompanhado, mas fizeram, não, os playoffs não foram jogos de ida e volta, no caso, né, como sempre fizeram como sediaram um lugar, que foi em Málaga, e fizeram jogos únicos, eu não lembro se em 5 dias foram os 3 jogos, acho que mais ou menos isso. E a gente ganhou, então, no final das contas, foi mais ou menos, não jogando bem, mas os resultados nos favoreciam. E foi super legal estar 1 ano e meio na Espanha e já poder conquistar a Liga Espanhola, no caso, né? Então, isso foi muito legal. Logo em seguida não, quando tá nesse desenrolar aí da Liga Espanhola, da final da Liga Espanhola como ia ser, os playoffs, acabou sendo esse playoff express aí, eu acabo entrando em contato com o Palmo, o diretor me procurou e a gente começa a negociar a minha vinda para cá, no caso, né? E aí foi super legal estar vindo pro Palma com um título de campeão já da Liga. Isso te tira um pouco de peso, assim, né? Quando eu começo a conversar com o diretor, eu já tenho um pouco mais de conhecimento daí da Liga Espanhola, dos times, porque o início eu fiquei de comentar isso, né? Como o início foi complicado muito por também não conhecer a maioria dos jogadores, digamos assim, né? Eu conhecia, digamos, 5, 6 de cada time, mas os outros não. A maneira de jogar um pouco diferente, eu achei aqui mais veloz, a bola parada super diferente do Brasil pelo tema dos bloqueios. Então, tanto para tu defender quanto para atacar muda muito.
E aí essas coisas foram para mim as coisas mais difíceis, assim, de ir se encaixando. E aí quando eu venho para o Palma, eu já tenho um pouco mais de conhecimento de quem é o Palma, em que nível está o Palma, e aí converso com o diretor e ele me explica que cada ano quer melhorar também, que até então o Palma queria chegar em finais para depois disso pensar em ganhar títulos. E aí no meu primeiro ano aqui, a gente chega na semifinal e perde para o Barcelona, sendo que a gente decidia, a gente classificou melhor que o Barcelona e decidia em casa. Mas a gente perdeu o primeiro jogo em casa, então dificultou e a gente foi lá em Barcelona e não conseguiu vencer. E o Palma vinha de um histórico grande também de pênaltis. Os pênaltis nunca eram favoráveis ao Palma. E também comenta disso e no ano seguinte a gente vai para a Copa de Espanha e eu vou bater o primeiro pênalti, erro o primeiro pênalti também, né? Então a gente cai fora de uma competição de novo, não chega na final pelos pênaltis. Mais ou menos o que vem acontecendo, mas se nota que cada ano o time tá melhorando. E aí, ano passado a gente fez um ano já muito bom, que ano passado a gente chegou na final da Liga, que em teoria quase o clube já tinha chegado uma vez na Copa do Rei, mas na Liga, na Copa de Espanha, na Supercopa, nunca tinha chego. Então, ano passado a gente chega na final da Supercopa, primeiro e perde para o Barcelona nos pênaltis, e depois a gente chega na final da Liga e perde para o Barcelona, mas fazendo jogos duríssimos assim com ele, né? Então a gente está percebendo que cada vez a gente está mais perto e a gente comenta aqui que tanto tu bater na porta uma hora ela vai ter que abrir, né? E aí justamente esse ano a gente jogou a Copa da Espanha, jogou a Copa do Rei, não conseguiu e aí tinha em teoria o torneio mais difícil, né? Que era a Champions League e por vários fatores, digamos, a final foi decidida nos pênaltis. E o Palma tinha um histórico de 9 decisões nos pênaltis, não ter ganho nenhuma. E aí pega o torneio mais importante e nos pênaltis. E aí a gente foi feliz dessa vez e conseguiu tirar um pouco essa zica aí, um pouco não, né? Muito. E conseguiu esse título tão importante para o clube. Eu vou deixar até para a gente comentar sobre isso de uma forma separada. Tem muitos bastidores aí, né, Marlon, que eu creio que tem, porque eu não falo os bastidores só da final, é os bastidores de toda a trajetória, cara, porque se vocês olharem a trajetória, ela ali começa no início, porque na sinceridade, né, como a gente fala aqui, se fosse para apostar no bolão no início, o Palma não estava, Não, não né? estaria, não estaria, Verdade seja dita, né, nesse quesito, não estaria. né? Então, assim, de um azarão a um campeão, né? Então, assim, a gente vai separar sobre isso e vai comentar de uma forma bem detalhada sobre esse título da Champions, porque acredito não, eu acho que é óbvio, né? Um mais importante da tua carreira, né? Esse título de Champions. Então, a gente vai falar com muito carinho nesse sentido. Mas comentando um pouco, né? Eu estava olhando aqui quando você falava do Inter Movistar, cara, você jogou com um dos melhores. Para mim é o segundo maior, né? Na minha visão, na minha geração. Falcão disparado, Uhum. mas o segundo é o Ricardinho, né? Você entra ali no Movistar Inter, né? Por exemplo, tem um Jesus Herrero, um Bebê, Rafael Rato, Ortiz, Daniel, japonês, estava contigo O também japonês aí, estava. Pola, né? O histórico Pola, né? Marcel, Gadeia, a gente falou do Ricardinho, Humberto, Elisandro, que está no Magnus hoje, né? Então, fora o treinador que é um dos melhores para mim, Um das dos melhores. referências, que é o Jesus Velasco, né? Que não precisa estar comentando sobre ele aqui, porque é para mim um dos treinadores maiores treinadores de todos os tempos, né? Por tudo que ele construiu na sua carreira. Mas cara, que sensação é treinar e jogar do lado de um cara tão fora de série como o Ricardinho, cara. Cara, foi muito legal. Quando eu chego ali, justamente no ano anterior, na premiação de melhor do mundo, era Ricardinho melhor do mundo, e agora não lembro na sequência, mas acho que era HD segundo melhor e Polo terceiro. Então tu chega num time que já tem esses três jogadores como os três melhores do mundo. E fora os outros que tu falou que a gente sabe que são do nível parecidíssimo, né? Então era um sonho realizado estar ali e era um aprendizado diário, digamos, né? Cada vez, cada dia, cada treino, cada jogada, tu percebia a diferença assim da qualidade, né?
Então foi muito legal. Depois chegou o Pito também e, sabe, foi super legal, foi super importante, foi, que nem eu tô te falando, para mim foi um ano e meio de aprendizado. O treinador também, né. Na verdade, o Velasco daí só ficou os 6 primeiros meses, né, quer dizer, ele já estava ali, os meus 6 primeiros meses foi o Velasco, e depois veio o Tino Pérez. Então eu só peguei o Velasco esses 6 primeiros meses, mas foi super legal, eu adorei jogar com ele, ele me deu a oportunidade, eu sou muito grato por ele, até porque se não fosse o aval dele também, talvez eu nem teria ido para o clube, né. Então, sou muito grato por ter chegado na Espanha através dele também. Me ajudou muito, gostava um monte dos treinos, do jeito que ele era, como ele tratava os atletas, como ele tentava passar as coisas. Foi super legal, eu só tenho coisas boas, assim, do Inter, sabe. Você falou, e aí nesse caso, né, você ficou 2 temporadas no Inter, né, 2018, 2019, e 2019, 2020, né, no Movistar Inter ali, se não salvo engano, foi isso, não foi? Foi é que eu chego no mercado de inverno, então 19 e 20 foi isso, só que a primeira eu só pego 6 meses, né. Foi isso. Sim. Uhum. 18, 19, 19 e 20, tem a questão a gente falou da pandemia, e aí você, como você comentou do Palma, né, cara, eu perguntei pro Wilde, claro que a questão aqui não envolve tanta rivalidade, por exemplo, a gente comentou aqui na última reunião, Marlon, a galera pode também acompanhar, a gente comentou aqui com o Wilde sobre a troca, cara, dele sai do El Pozo e vai pro Barcelona. Então, são rivais ali, Uhum. são um choque ali que a gente aqui no Brasil é chamado de mercenário, é chamado disso ou aquilo, né? Mas nesse caso seu, a tua ida por Palma é muito mais por questão de visibilidade, de oportunidades de uma forma geral, ou foi como uma oportunidade de carreira ali, no teu sentido? Eu acho que uma mistura, talvez, porque quando eu chego na Espanha também tenho claro que as 3 equipes de expressão mesmo na Espanha são, em ordem, não sei te dizer, mas eram Inter e Barcelona, e o El Pozo naquele momento estava como uma terceira força. E a quarta força para chegar na semifinal é uma briga de 4 5 times. Só que ultimamente no histórico vinha sendo o Palma. Os últimos, antes de eu, o ano que eu estava no Inter, o Palma chegou na semifinal, e o ano anterior acho que o Palma tinha chegado na semifinal. Então, em teoria, esse quarto lugar aí que sempre alguma equipe brigava, que daí brigavam em teoria antes. Quer dizer, até hoje, né? Mas tem vários nomes que tu pode botar, Rain, Valdepenhas, sabe? Tu vai por esse caminho aí, tu vai achar mais 6, 7 clubes que brigam por esse quarto lugar aí. Mas as outras três já, em teoria, antes era garantida de Inter, Barcelona e Alpozo. E como o Palma tem esse histórico, o meu pensamento é: o Palma me parece que cada vez está melhorando. Se eu quero brigar, porque a minha ideia sempre foi brigar para ganhar algo, né? Não quero só passar o ano no clube para jogar, não, eu quero ganhar algo. Então, o que eu vejo mais perto e do que eu tenho de proposta era o Palma. Então, não tinha muito no que pensar, sabe? Acabei aceitando aqui até por isso. E acho que eu, pensando hoje, fiz a escolha correta, pelo que eu tinha de opções. Estou bem feliz com o que aconteceu, sabe? Em questão da Liga Espanhola, né, no Palma ali, né, quando você começa, você já chega próximo ali, né, dos próximos, entre os 4 colocados, né, na primeira temporada Dos sua ali quatro. no Palma. Já na segunda temporada tua, tu é segundo colocado, teu time é segundo A colocado, gente chega vice, na final. chega na Uhum. final. E hoje, cara, a gente está aqui na data que a gente está gravando aqui no dia 15 de maio de 2023. Atualmente, seu time é líder do campeonato, né? Até o momento, por conta de 1 ponto de diferença para o Barcelona, que empatou na última rodada em casa, e vocês ganharam o seu jogo também em casa. Cara, a gente vai comentar daqui a pouco da Champions, mas, cara, qual é a avaliação que você faz até o momento da tua passagem no Palma, cara? Vai para a terceira temporada, né? Sua terceira temporada agora no Palma. Essa é a minha terceira. Desde a tua chegada, né? Dá para ver um time em evolução, um time que bate na trave entre os 4 ali, já mostra o que quer, um time já que já tem gana de vencer, não que os outros não tenham, né? Isso é óbvio, mas é um time assim Uhum. ousado. Quando eu penso em Palma Futsal, eu penso em ousadia, eu penso em criatividade, eu penso em outras situações, como vocês demonstraram muito isso na Champions, né?
é um time que, como a gente falou, é de azarão para ser campeão, né? Então vocês começaram, como a gente comentou ali, começou na semifinal, parou na semifinal entre os quatro, e aí vocês batem na trave ainda na temporada seguinte, segundo colocado, vice-campeão ali, e aquele gostinho de quero mais. E agora, cara, vocês estão na liderança até o momento, vão lutar, cara, claro, pelo título, né? Vão lutar rodada por rodada pelo título. Mas qual é a tua observação, a observação do Marlon acerca das temporadas que tem feito no Palma e do clube, né? Essa estrutura que o clube tem Uhum. dado para os atletas, qual a importância que tem dado nesse quesito aí para cada temporada cada vez mais se firmar no mercado europeu aí entre os grandes do futsal. Vamos por partes. Eu acho que o clube, cada ano, mais ou menos aconteceu o que eu pensei que poderia acontecer quando eu optei por vir para cá, que era de cada ano melhorar um pouquinho, então cada ano tu ter mais chance de chegar perto das coisas e de ganhar algo. Eu acho que isso está acontecendo, tá bem nítido. Claro que o Palma ainda, quer dizer, eu acho que com esse título da Champions vai mudar um pouco a visão de principalmente o pessoal do Brasil, digamos, ou de quem está um pouco mais afastado daqui, sabe? Porque a gente não tem um nome forte, mas a gente, se tu parar para olhar, a gente sempre está chegando muito perto e a gente compete com todos os times que têm um investimento maior que o nosso. Então, acho que cada ano foi melhorando sim. E, no meu ver, esse ano ele está sendo um ano diferente. Talvez por isso que aconteceu de a gente conseguir ganhar esse título. Tu comentou uma coisa ali de que a gente talvez era o azarão de ganhar a Champions, né? Na verdade, eu até penso meio parecido, mas eu vou te contar detalhes do que vem acontecendo esse ano e tu vai daqui a pouco pensar, ah, então eles não estavam tão longe disso mesmo. Esse ano mudou algumas coisas, assim, chegou mais gente, tem alguns detalhes que eu acho que está sendo importante, que eu acho que o nosso elenco tem muitos jogadores de características diferentes. E isso está, em teoria, facilitando um pouco o treinador, digamos, para o jogo tá meio enroscado, eu vou por outro caminho e daqui a pouco esse outro caminho é o que vai me dar a vitória. Então, acho que isso está facilitando um pouco. Uma coisa que mudou e na final foi nítido, a gente nunca teve nesses outros anos, e na Espanha também, é meio que cultural. Não tem um goleiro que joga com os pés e que arrisca assim. E acho que a contratação do Luan, meu treinador já me disse ano passado, não, eu quero contratar um goleiro que joga com os pés, mas não para fim de jogo para goleiro linha. Eu quero um para que 10 minutos do primeiro tempo não tá muito boa a coisa para o nosso time, dá uma lateral, uma bola parada e de surpresa eu boto o goleiro para jogar com os pés e atacar um 5-4 de uma forma que não seja aquela estrutural de fim de jogo de goleiro linha, sabe? Ou então que o goleiro faça uma defesa e ele mesmo já saia para um contra-ataque de um 3-2, coisas assim. E na final já aconteceu justamente isso. Então, era algo que ele já tinha pensado no outro ano, ele contratou um goleiro para isso e no final das contas funcionou, né? O gol sai assim. Outra coisa que eu vou te comentar que eu acho que quase ninguém tem, porque tá até mais difícil de acompanhar, porque esse ano o La Liga, que é o que passa a maioria dos jogos, bloqueou para o Brasil também. Então, claro, a galera não é culpada também disso. Mas o Palma não tem um nome tão forte, porém, a gente já jogou 15 jogos da Liga em casa, porque a primeira fase aí de volta, né? 15 jogos da Liga, a gente ganhou 14 e empatou um. E a gente jogou mais 5 da Champions e ganhou 4 e empatou um. Então a gente não perdeu nenhum jogo em Palma. Botar o torneio, botar a final da Champions aqui em Palma, nos dá uma grande chance. Se a gente está assim, se o grupo está sendo muito forte aqui e está tendo várias saídas, talvez do azarão tu já tá brigando para chegar ali entre os quatro mesmo, sabe? Então eu via que nós não tava tão longe não. Se já a gente pegasse, porque isso é em teoria, são dois jogos, é um final de semana no caso, né? Foi na sexta e no domingo. Tu pega os 2 dias bons do time, com todo mundo ali dando o seu 100%, tu jogando dentro da tua casa, com a tua família, com a tua torcida, isso é um ponto a mais. Então, se tu pega dias bons, tu tem grande chance de ganhar mesmo, se tu vem fazendo uma temporada boa. Então, nós já jogamos esse ano, acho, quase 40 jogos, a gente só perdeu 5 até agora. Então, sabe, se as pessoas tivessem, não estou falando que é culpa das pessoas, claro, tô dizendo, mas eu tô aqui dentro, eu consigo acompanhar e eu sei bem dos números e isso me deixava confiante que realmente a gente tinha chances de ganhar uma Champions. A gente, em teoria, no nosso pensamento, a gente não era tão azarão assim, sabe?
E no final das contas, acho que foi o trabalho de, como eu falei, de tanto bater na porta, uma hora tinha que abrir. É bem importante, né, Marlon, você falar sobre isso, cara. E quando a gente comenta sobre esse azarão, é justamente, eu falo de uma forma geral, não só brasileira, mas daqueles que amam o futsal, de não saberem como funciona uma estrutura de um time como o Palma. E você comentando isso aqui, cara, é muito fundamental para você. E a gente comentou aqui, né, da sua primeira temporada em Palma, que vocês têm sido sempre batendo na trave, chegando entre os quatro, entre os dois, sempre chegando. Certo? Uma hora vai bater, não tem como. Um time que sempre chega em finais, um time que sempre chega, né, não chega por chegar como azarão, a gente comentou azarão no sentido, quando a gente fala de uma Champions League, cara, os melhores Não, times da. não é que eu te entendi perfeitamente, porque eu posso te comentar. Os meus pais entendem bem, acompanham, mas eu tenho gente muito perto, um tio ou um avô, que eles também não acompanham muito e eles sabem bem do Barcelona, sabem bem do Inter, sabem bem do El Pozo, mas do Palmeiras, não sabe muito menos. E é uma coisa normal, é super normal isso. Só que, claro, acho que de tanto o time fazer as coisas corretas e tentar buscar melhorar, talvez esse título, ganhar o título mais importante dos torneios que tinha para ganhar, foi super legal para o clube, porque talvez vai botar o clube numa outra vitrine agora. E isso para nós jogadores também foi super importante, né? Eu acredito, né? Agora vamos comentar um pouco dessa Champions League aí, cara. Eu acredito que mudou sua vida, né? De uma forma, né, Marlon? Eu falo que mudou sua vida, não só sua vida, tipo assim, pessoal, porque, como vocês não sabem, vira e mexe, né? Vocês estão tendo compromissos aí por conta do time depois do campeonato, né? A gente está gravando aqui agora, mas vira e mexe, o Marlon sempre está tendo um compromisso, né? E merecido, desde já, parabenizo aqui de uma forma pública, né, Marlon, pela conquista. Assim, a gente comenta, cara, sobre isso, né? Porque aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas qualquer. Você pode fazer no site de apostas, né? O Barcelona vindo aí favorito, o Benfica, Sporting, atual campeão, que estava vindo aí, né, que vocês enfrentaram na final também mantendo praticamente a base ou nível, contratando mais nomes ainda para fortalecer a equipe, etc. E vocês ali, né, como um bom mineiro, a gente tem o costume de dizer como um bom mineiro, comendo pela beirada, comendo Pela quietinho beirada. e literalmente, cara, mostrando que não era bem assim como muitas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo pensavam, mas mostrando literalmente como o Palma se preparou para isso. E você comentando isso de uma forma interna é muito interessante. Quantos clubes, né, que são novos no sentido assim de visibilidade, né, que a gente observa de momento, conquistam grandes títulos, né? E a Uhum. partir daí, acredito eu, né, que vai mudar uma questão midiática muito mais do Palma. As pessoas vão começar a olhar para o Palma, olhar para vocês jogadores de uma outra forma, não aquele olhar assim, aquele olhar desconfiado, etc. Mas por mérito de vocês. E aí eu queria até que tu comentasse pra gente, cara, como foi essa trajetória da Champions, do primeiro jogo ali, como foi o papo de vestiário ali, como começou esse papo de vestiário, se era, quando vocês ficaram sabendo que as finais seriam, né, em Palma, né, se foi uma motivação a mais, se vocês tiveram uma conversa interna ali, pô, cara, a final vai ser em Palma. A gente tem essa possibilidade, a gente tem um time bacana, a gente tem um time, né, encaixado aqui e a gente pode chegar. Mas como foi a trajetória da Champions League do início à final? Foi legal que tu perguntou, porque eu esqueci de um detalhe que era bem importante. Foi a primeira vez que o Palma jogou a Champions, né? Imagina, jogou e já chegou numa final e ainda ganhou. Então, porque não é tão fácil para tu jogar ela, tu tem que acabar entre os dois primeiros do teu país ali, né? E aí aqui na Espanha, geralmente esses outros três são o Inter, o El Porto e o Barcelona são os que estão mais acostumados a jogar. E é um caso diferente de Portugal. Portugal é diferente. Em teoria, Benfica Sport tem um investimento muito superior aos outros clubes. E eles sim já estão super experimentados nessa competição ainda. É diferente também, muda algumas coisas, muda a arbitragem, algumas coisas são diferentes. E aí tu vai para jogos assim, tu já sabe que em teoria eles têm mais experiência. Mas que nem eu te falei, a gente sempre acreditou porque nosso elenco também é um elenco de uma certa idade, não é um elenco jovem. Então, vários jogadores, vários não, alguns já tinham jogado a Champions, mas vários jogadores já jogaram em clubes bons, já jogaram
finais, jogaram competições boas, já foram campeões. Então, sabia que tinha oportunidade. E dividiu em 3 fases para nós, né? A primeira a gente jogou na Bélgica e já pegou uma chave super complicada, que a gente pegou o Kairat, o Anderlecht, que foi outra equipe que chegou aqui na semifinal, e pegou o Sporting de Paris. E o nosso primeiro jogo, em teoria, foi contra o Sporting de Paris, mas em teoria era aí que podia nos dar a classificação ou não, porque os outros times eram. O jogo era na Bélgica, então o Anderlecht estava jogando em casa, tinha mais chance de se classificar. O Kairat é uma equipe que já ganhou, já tem excelente grupo, é uma equipe montada para jogar o UEFA. Só que de 4 passavam 3, então tinha uma boa chance. E começa o jogo contra o Sport de Paris e em 3 minutos a gente está tomando 3-0. Quem fez o gol foi o brasileiro Thiago Bolinha, tu deve saber quem é. Pivô. Fez os 3 gols, em 3 minutos, 3-0 para eles. E aí, o teu sonho de jogar a Champions, e tu começa a ver que daqui a pouco vai por água abaixo, né? E aí a gente vai indo, e no final das contas a gente ganha o jogo de 11-5. A gente, não, talvez a ansiedade e tal, não sei o quê. E aí a gente vai e joga depois contra o Kairat, acho que empata 1-1 e empata depois com o Anderlecht 1-1 ou 2-2, algo assim. E acaba passando em primeiro na chave, pelo resultado de 11-5. E isso também foi importante, porque passar em primeiro, tu fugia na chave seguinte dos segundos colocados. E aí a gente acabou caindo numa chave, em teoria, menos difícil, no caso, né? Na fase seguinte. E aí essa fase seguinte foi aqui em Palma também. Só que foi no ginásio onde a gente joga os jogos da Liga. E aí a gente foi muito bem, a gente ganhou os jogos com superioridade. Era um time da Polônia, um time da República Tcheca, se eu não me engano, e o outro vai me falhar a memória agora aqui. Mas a gente, e aí só passava um também, né? Então a gente vai aí, cumpre o dever de casa, sabendo que era em casa. E aí, pelo outro lado aí, a galera vai perguntar, e o Barcelona estava onde, no caso, né? O Barcelona caiu na chave do Anderlecht, que é o time da Bélgica. E eles empataram o jogo e por saldo de gols o time da Bélgica passou. E aí, a princípio, a Final Four seria na Polônia. Tava tudo certo para ser na Polônia. Aí que o Palma começa a dar um pouco de sorte também. Não acontece não saindo na Polônia porque os dois times de Portugal têm russos no time e não pode entrar russo na Polônia. Então eles acabam cancelando de fazer na Polônia. E aí o Palma se candidata de novo para ser sede, então se a Polônia não pode. E daí parece que Portugal também se candidata, mas Portugal tem alguns problemas, acho, com as datas. Não sei se o ginásio que era o perfeito para a ocasião tem algum show ou algo assim. Sei que tem algum imprevisto também. E Palma é o que está livre para fazer. E aí acaba que a gente joga num outro ginásio aqui, que é um velódromo, no caso, né? Que é maior, mas que a arquibancada está mais longe, devido a ter essa pista de ciclismo ao redor. Mas o clube acabou montando uma estrutura bem legal, assim, e ficou bem legal o ginásio no fim das contas. E aí daí a gente descobre que vai ser em Palma e a gente percebe que, bom, os dois times portugueses, o time da Bélgica a gente já enfrentou lá na Bélgica, empatou, mas no meu ver a gente foi um pouco melhor no jogo. A gente vai jogar dentro de casa. Antes de sair o sorteio, a gente pensa, a gente tem chance, tem chance. Os dois times portugueses são bons. Eu acho que o nosso é bom também, o time da Bélgica é bom, mas a gente já jogou lá e a gente notou que dava para ganhar. E aí a gente vai esperar o sorteio para ver quem a gente pega, né? E aí o primeiro sorteio sai é contra o primeiro sorteio não, né? Só esse sorteio sai, a gente pega o Benfica e eu acho que a gente sabia que era difícil, mas a gente, digamos, estudou bem porque a gente também imaginava que o Benfica tinha jogadores pontuais que poderiam fazer diferença, sabe? E a gente se prepara muito bem para isso. Eu acho que funciona e a gente também tá sempre na frente no placar e isso também faz diferença de estar tá jogando em casa com o placar na frente, todo mundo bem no jogo e a gente consegue passar para a final. Aí você comentou do jogo do Benfica, né? Tá aí na tela para a galera acompanhar. Aqui são os minutos finais, né? A gente estava comentando em off aqui antes, né, da reunião. Cara, como é que foi esse jogo? Como é que foi o bastidor desse jogo, cara? Antes, né? O pré-jogo e o pós-jogo depois de uma loucura que foi esse jogo, cara.
Que nem eu te falei antes, a gente se preparou bastante porque a gente sabia que eles tinham um grupo muito forte, mas tinham jogadores que eram super decisivos, assim. E a gente sabia que para alguns jogadores a gente tinha que ter mais atenção ainda, uma atenção redobrada. E, que nem eu falei, a gente começou na frente, começou bem no jogo. Eu acho que o jogo foi bem parelho, mas eu acho que foi merecido a gente estar na frente ali. E aí acontece o último lance aí do meio segundo, no caso, né? Que tava 4-3 pra gente e tá passando, não sei. E é um lateral para, na verdade faltava acho uns 4 segundos e a bola era nossa. E o Luan vai lançar a bola e não consegue lançar tão alta para acabar o tempo. E falta meio segundo quando a bola sai. E aí a gente, em teoria, pensa que não dá tempo de fazer o gol. Que eles vão simplesmente chutar para dentro da área lá e alguém tentar desviar, mas que nem vai dar tempo. E no final das contas, eles foram muito bem também, porque todo mundo pensou que eles chutariam para dentro da área e eu acho que foi o Xcala, se eu não me engano, ele dá um passe no segundo pau, digamos, para o Arthur finaliza e a bola entra e o juiz dá gol. Mas daí, como tem a opção de pedir o VAR, a gente acaba pedindo o VAR e vai verificar lá e não tinha tempo hábil para sair esse gol, né? A bola na metade do caminho, o placar já estava zerado. Então, por um pouco de sorte, se fosse um segundo a mais, talvez a gente teria que jogar uma prorrogação. E aí, como a gente comentou fora do ar, os ânimos já são diferentes de tu estar ganhando o jogo e no último segundo tu tomar o gol, né? Então, foi super importante o VAR pra gente nesse momento. Engraçado que o treinador, cara, quase entrando na quadra, né? Que loucura, velho. Aí tá aí o lance agora, né? Esse é o lance, ó. Cara, imagine. Quando aconteceu esse gol, Marlon, qual foi a reação que vocês tiveram? Já de pedir o VAR ou ficou aquele. Cara, a gente tomou um gol no final, cara. Não, na verdade, acho que a primeira coisa foi já pedir o VAR, porque mesmo que fosse gol, a gente ia querer tentar que não fosse, né? E a gente tinha na cabeça que 0-5 não ia dar tempo de a bola chegar até o gol, né? E aí eles fazem muito bem de dar o passe, de não chutar ali para dentro. Quase todo mundo chutaria ali para dentro, né? Não passaria a bola. Então a gente deu sorte de não ter um segundo a mais ali, que senão a gente teria que jogar uma prorrogação. Cara, aí a gente vendo aqui, né? A apreensão de vocês. E, cara, essa questão do VAR aí, né? De alguma forma, chega a ser angustiante, né? Vendo ali a decisão e o juiz olha, cara, e tu fica assim, meu Deus do céu, é gol, não é? E imagine a apreensão desse Esses, quadro. esses 10, 15 segundos que os árbitros demoram para decidir ali, parece uma hora, né? Ou mais. Sim. Ainda mais que tu tá querendo o resultado. Aí, ó. Aí tá Mas o pai. dá para ver bem nítido que não tá nem no meio do caminho e já acabou o tempo, né? Ó. Já tinha realmente acabado. Olha, meu Deus, cara. Futsal é uma loucura, Futsal é cara. bom por isso, né? Tem É, vários jogos assim, né? Se eu não me engano, ano passado o Minas tirou o Magnus no. Faltando, eu não lembro se eram 4 segundos, se eram 2 segundos, algo assim. Eu lembro que tava na mão do goleiro, ele lança e o acho que foi menino dois desvia de cabeça segundos. e faz o gol. E a gente está gravando aqui e falar de jogo histórico. Eu estava conversando ontem com o treinador do Corinthians, né, o David. Cara, que jogo extraordinário que aconteceu ontem aqui, né, na Liga Nacional. Assim, eu não sei você, eu não me recordo de um jogo como aquele, não me lembro. Tô tentando lembrar que não me recordo de um time sair com 5-0 em casa, e o time jogando muito bem, e assim, a galera, mas apagou. Não, cara, quem assistiu o jogo sabe que o ACBF teve uma consciência bacana, mas foi a ousadia de um treinador, que foi a ousadia que o David fez, com o goleiro linha daquela forma. Ah, mas estava 5-0, podia tomar mais gol? Poderia. Mas ele foi ousado, ele preferiu usar uma ousadia, né? E aí, perdeu de 5-0, cara, empata de 5-5, faltando 6 segundos para acabar o jogo. Como o Isso é futsal é. praticamente uma vitória, né? Na verdade, eu É, não vi o jogo, eu vi os melhores momentos com os gols ali. E porque até quando eu cheguei no ginásio para treinar o meu goleiro, que é espanhol, ele veio me comentar disso. Ele, tu viu Corinthians e a CBF de 5-0 para 5-5? Eu não tinha visto ainda. Deu, não vi, vou atrás dar uma olhada.
E aí eu fui olhar e o Corinthians faz, acho, o primeiro gol, faltava já 12 minutos, não foi quando começou o segundo tempo, né? E aí, em boas jogadas ali, goleiro linha mesmo, né? E aí eu não vi o jogo inteiro, que nem eu te falei, mas dá pra ver que funcionou muito bem o goleiro linha, né? Eu não vi Sim. também se a CBF teve a oportunidade de roubando alguma bolinha ali de matar o jogo, mas pelo menos os gols do Corinthians dá pra ver que é muito bem feito o ataque do Corinthians. Bom, Marlon, a gente não poderia deixar de falar contigo sem falar de seleção, né, brasileira? Você fala de seleção brasileira contigo, né? De alguma forma. Cara, você participou do último Mundial, né? Com a seleção lá na Tailândia, não. Foi na Tailândia? Não, na Lituânia. Tailândia, Lituânia. Né? Tailândia foi em 2012, né? Um pouco confundido, um pouco nisso lá, em 2012. Um pouco da história de 2012, né? A gente acaba sabendo de alguns fatos históricos e acaba, né, fixando um pouco na mente. Né? Lá na Lituânia. Foi um período ali complicado ainda, né? Um pós-pandemia, né? A gente não pode chamar tanto pós-pandemia, porque teve algumas restrições ainda, né? Ali no período ainda. Mas, cara, como é que foi essa tua participação no Mundial? Como foi a tua sensação? E já perguntar como é que foi teu início na seleção, cara? Como é que foi tua primeira convocação? Como aconteceu isso? Minha primeira convocação foi em 2016, estava na CBF, né? E, bom, primeiro é realizar o sonho de estar vestindo a amarelinha, né? Foi super incrível. Foi um torneio em Sorocaba, se eu não me engano. E, bom, foi muito legal de começar ali, né? E depois disso, praticamente, eu acho que eu fui convocado quase todos os anos. Eu não tenho certeza absoluta se 2017, porque 2017 eu tive uma lesão na CBF, eu não lembro se eu acabei jogando ou não. Eu tinha sido convocado, eu não lembro se eu fiquei fora por causa da lesão, não. Mas depois disso eu fui convocado todos os anos, assim. Então, sempre é um prazer estar representando o Brasil, é um orgulho de estar ali entre, em teorias são os melhores no momento, digamos, né? E eu me sinto muito, muito satisfeito de ter esse caminho todo já, porque já são bastante anos, né? Não são, não foi convocado todas as vezes durante esses anos, mas quase todos os anos eu tive pelo menos uma convocação. Então, é legal estar se mantendo também, porque às vezes não é tão difícil tu chegar, ser convocado uma vez, mas tu te manter é bem mais complicado. Então, eu só tenho a agradecer, tanto essa minha primeira passagem como a segunda, terceira, até chegar ao Mundial ali, que é o auge, digamos, do atleta, né? Foi muito legal. O Mundial também foi muito legal. Infelizmente a gente não ganhou, mas a experiência é outra coisa. E, bom, depois disso eu ainda segui sendo convocado e imagino que eu estou ainda dentro desse novo ciclo aí para o Mundial seguinte, né? Vamos ver como que vai ser. E comentando um pouco da tua passagem ali, como é que foi essa situação, né? Como você comentou, né? Foi um orgulho, né? Desde a sua primeira passagem ali pela seu início na seleção brasileira. E esse mundial, cara, bateu na trave, né? Vocês ali ficaram entre os quatro, né? Com gostinho de quero mais, aquele jogo da Argentina, aquele jogo, né? Aquele jogo ali para mim, um dos jogos memoráveis também por tudo que aconteceu, né? Pelo detalhe, acho que foi ali uma questão de detalhe ali, né? A gente fala que o jogo de futsal é como se fosse um jogo de xadrez, literalmente. Se uma peça se mover errado ali, desestrutura todo um sistema, né? Não só Uhum. posto pelo treinador, mas ali também do esquema tático já definido pelo time. Cara, como é que foi essa tua passagem ali pela Lituânia? Cara, acho que eu tive uma passagem bem regular, acho que eu fiz jogos legais. Esse jogo da Argentina eu tive boa participação também, acho que eu joguei bastante tempo, digamos. Já olhei esse jogo aí umas 3, 4 vezes de para tentar aprender, digamos, né? Como eu te comentei antes também, já é a terceira vez que eu perco para a Argentina em jogos importantes, em jogos decisivos. E, claro, isso irrita, isso incomoda, porque a gente sabe que a seleção brasileira tem equipe para ganhar de qualquer outra seleção. E as últimas três a gente não conseguiu no caso, né? E esse jogo, principalmente
Eu acho que principalmente esse jogo do Mundial, eu achei que a gente foi superior que ele, a gente tentou mais, a gente buscou toda hora o ataque, fazer gol, e eles em 2, 3 ocasiões ali, eles tiveram a felicidade e não sorte, digamos, porque eles jogam bastante dessa maneira aí, né? Eles se defendem bastante, eles muitas vezes não arriscam ali atrás, se não tá. Na verdade, eu acho que é um jogo já meio que pronto, que se não tá tão fácil de sair jogando, dá para jogar com bola longa e eles utilizam bastante isso e um dos gols é em uma bola longa, né? Então não é algo que tá se desfazendo, não, é uma saída deles também. Porém, o jogo em si, eu acho que a gente criou e tentou muito mais que eles. E no meu ver, a gente talvez até merecia ter ganho o jogo, mas nem sempre funciona assim, né? Eh, Recentemente a gente perdeu a Copa América também para eles, né? Na semifinal. E também eu acho que a gente outra vez a gente criou mais que eles, mas talvez esse jogo de risco eles não estão fazendo e isso está dando uma vantagem para eles, talvez. E eu não sei te dizer se talvez a gente deveria não fazer isso, mas eu acho que ia perder um pouco da característica do nosso time, né? A gente sabe que tem jogadores de muita qualidade e que a qualquer momento tu pode jogar em superioridade, porque se tu arrisca um pouco em um drible, uma jogada um pouco mais difícil, um passe um pouco mais forçado, a gente sabe que o futsal é muito de mini partidos aí, mini jogos dentro do jogo em si, que a cada momento, cada lance, tu pode criar uma superioridade e fazer o gol e estar em vantagem, no caso, né? E as coisas não andaram saindo, mas eu acho que depois disso, depois da Copa América, os outros jogos que a gente já teve com a seleção, eu acho que já se notou uma melhora, acho que está cada vez mais unido, mais junto, mais conectado, digamos, a galera que anda indo ultimamente nas últimas convocações, sabe? E também, né, para a gente reforçar nesse quesito, foi o primeiro Mundial aonde a camisa do Brasil foi estampada, né, pelo símbolo da CBF, aonde a gestão da CBF foi, foi definida, né, concluída no caso. E acredito, né, Marlon, que foi uma vitória não só para vocês da seleção brasileira ter uma estrutura de ponta. Vocês tiveram uma estrutura de ponta, a gente acompanhou um pouco sobre a estrutura que vocês tiveram, teve até na Granja Comari, né, com o pessoal da Granja Comari. Cara, e para a gente foi um passo importante, né, porque a CBF, gerindo essa parte da seleção brasileira, traz uma visibilidade também muito grande para a seleção brasileira. A gente viu ontem, né, por exemplo, vou falar ontem, na gravação aqui que a gente está, teve o jogo do Brasil ontem feminino, e pela primeira vez na história, né, passou um jogo feminino ao vivo na TV aberta, ainda mais na Em Globo, no aberto, horário né, na nobre, Globo, né? no Uhum. horário nobre da Globo. Quando eu falo no horário nobre, que geralmente passava jogos do Grand Prix, né? A gente viu várias vezes o Falcão ali com sua equipe ali no Brasil jogar o Grand Prix ali às 10 horas da manhã dentro do Esporte Espetacular, né? Mas foi histórico, cara, e ver a seleção feminina não só conquistando, mas quebrando barreiras nesse quesito, né? Cada vez mais conquistando seu espaço, né? Cada vez mais se incluindo dentro da modalidade e ver a questão já dos frutos da CBF, né? Já dando nesse quesito. Cara, como é que foi para vocês, jogadores ali na seleção brasileira, ter essa notícia, né, e ter tido a oportunidade de ser gerido pela CBF já nessa questão de estrutura e etc, né? Como é que vocês, como o Marlon observa essa entrada da CBF no futsal? Como é que tu observa de uma forma geral? Eu acho que só benefícios. Foi super importante. Eu acho que talvez para o ciclo passado não deu tanto tempo de se preparar, mas a gente já percebeu mudanças. É, Talvez faltou um pouco, talvez o que tenha faltado mesmo foi um pouco de tempo para se preparar, sabe? Tipo, antes não dava para aproveitar, eu acho, tanto as datas. Algumas vezes falaram que não se podia convocar todos os jogadores de fora, digamos, porque tinha problema financeiro, coisas assim. E depois que a CBF assumiu, eu acho que cada vez está melhor. A gente não tem nada a reclamar sobre logística, estrutura, de tudo, desde a viagem ao hotel, à alimentação, aos jogos, sabe? A gente nota que cada vez está melhor mesmo.
super legal das meninas terem jogado na TV aberta, né? E eu acho que é muito por força da CBF também, por ter esse peso, sabe, na mídia. E eu acho que essa é uma das coisas que se percebe que nesse novo ciclo aí do pós-mundial até agora, preparando para o seguinte, eu acho que a coisa está num caminho bem legal, bem correto, tá funcionando. Acho que a seleção anda se juntando mais vezes e mais dias, não se junta apenas para jogar, vai lá e treina um dia e joga, não. Geralmente agora a gente se junta, treina 4, 5 dias, que nem a última a gente treinou 5 dias, se eu não me engano, em Londres, ou 6, para depois jogar os outros 2 jogos contra a Espanha, que foi a última, né? E já tu nota uma diferença quando tu tem um pouco mais de tempo, porque a gente sempre soube que qualidade individualmente a seleção do Brasil é uma das melhores, né? Os jogadores que o Brasil tem muitos jogadores. E talvez o que falta é, às vezes, a parte do conjunto, do coletivo, tá um pouco mais fortalecido, sabe? E aí tu treinar, tu ter mais tempo, isso vai talvez fazer a diferença. Talvez tenha sido essa diferença que nos faltou no Mundial passado, que eu imagino que nesse seguinte Mundial a seleção vai estar mais preparada muito pela CBF. E o Marlon espera estar no próximo ciclo? Eu gostaria muito. Quando acabou o último mundial ali, eu pensei que talvez já não estaria mais, até pela idade, digamos, né? Mas não tenho, não, ultimamente, esses meus últimos 4 anos aqui na Espanha, eu quase não tive. Olha, se eu tive lesão foi coisa de uma semana parado, sabe? Então, no máximo, sei lá, fiquei 20 dias parado, de uma semana, outra, e no outro ano mais uma aí. Não tive problema de lesão, me sinto super bem fisicamente. Na verdade, se eu te falar, ser bem sincero, sempre gosto de ser sincero, eu acho que é a que eu mais me sinto preparado, digamos que eu acho que agora sim eu tenho as coisas mais conjuntas, assim, tanto a parte física quanto a parte mental, quanto leitura de jogo, quanto experiência em conhecimento de jogador, de adversário, de estar mais pronto, mais preparado. Eu me vejo melhor agora do que há 2, 3 anos atrás, sabe? Porque a idade para mim não, até o momento está até me fazendo bem, sabe? Então eu espero, vou tentar estar bem no clube. Para mim foi importante também ganhar a Champions agora, porque, que nem eu te falei, acho que o Palma vai entrar numa vitrine um pouco maior. E para tu estar na seleção, tu tem que estar num momento bom também. E o clube, é importante o clube também estar num momento legal. Então, eu acho que na última convocação também foi bem legal, porque eu fui bastante participativo nos 2 jogos aí contra a Espanha. E isso me deixa confiante para estar pelo menos junto nesse grupo final. Acho que cada vez afunila mais, cada vez tem menos espaço e fazer esses 2 jogos contra a Espanha, porque a gente sabe que a Espanha é um dos principais adversários também. Fazer 2 jogos bons e ganhar aqui na Espanha é importante para tu não sair fora desse grupo aí que tem nessa lista final, digamos, né? E tu vê assim um grupo muito mais preparado. Claro que vocês estavam assim, o objetivo que vocês tinham na Lituânia era ser campeão, chegou entre os 4 primeiros. Mas tu observa que hoje, Marlon, o time nessa transição, nessa nesse ciclo tem se fortalecido mais e tem tudo para chegar literalmente entre os super favoritos ali para a próxima Copa. Você acha que o time está, na tua visão, o time está muito mais preparado, muito mais identificado, time muito mais entrosado em todos os sentidos? Claro que ainda falta um ano e pouquinho, mas eu acho que sim. Eu vejo o caminho mais claro, assim, sabe? Eu acho que, principalmente a parte coletiva do negócio, eu acho que está mais nítido para todo mundo agora. E eu acho que isso realmente pode fazer diferença, porque, que nem eu te comentei antes, se tu pegar, dá para nós comentar parecido com o que eu te falei do Inter, que cheguei lá e tinha os 3 melhores do mundo. Se tu pegar a seleção individualmente, tu tá com os melhores do mundo ali também. Então, individualmente, a gente é muito forte. Digo, a gente, a seleção, no caso, né? Por eu estar na última ali, na última convocação. Mas individualmente tem jogadores de uma qualidade absurda. Que se juntar com o coletivo
e estar preparado, porque envolve mais coisas também, né? Não envolve só, não adianta. O jogador é muito bom individualmente, mas se naquele dia as coisas não estiverem funcionando para ele, o coletivo tem a sua importância do mesmo nível do que uma jogada individual. Então, eu acho que tá clareando mais isso, assim, de juntar as duas coisas, tanto o individual quanto o coletivo do grupo. Você tá atualmente com 35 anos, Marlon? 35, Trinta e né? cinco, 35. Cara, quando a gente chega nessa idade, né, e como você comentou, você está não só na flor da idade, no sentido de atleta, né, mas acho que o melhor momento seu, acho que pessoal, o pessoal, técnico, físico, mental, você literalmente está cada vez melhor. Mas, cara, quando chega nessa idade, já é uma idade assim que já você já começa a fazer planos, já pensar no pós-carreira, ou é algo que ainda você ainda deixa para pensar lá na frente? Tipo assim, qual a perspectiva que você tem ainda de carreira acerca assim de idade? Qual a tua projeção ali de idade até quantos anos mais ou menos? Primeiro, antes eu escutava bastante que o auge do atleta era entre os 28 aos 32, aí, que tu juntava essa mescla aí de parte física com experiência. Mas eu acho que subiu um pouco essa média aí, porque, claro, acho que hoje em dia a suplementação, os cuidados, a fisioterapia, tudo melhorou, então consegue prolongar um pouco mais, né? E eu acho que eu tô me encaixando nisso, acho que eu tô conseguindo prolongar, até porque eu não tive muito problema, me cuido em teoria, e antes eu pensava que eu jogaria até os 36 no máximo aí num alto nível, assim. Claro, não vou fugir muito mais disso, né? Mas eu acho que do jeito que eu me enxergo hoje, eu acho que mais 2 anos, seguramente eu posso jogar num alto nível bom, assim, bem bom, sabe? Eu me vejo jogando pelo menos 2 anos mais no nível que eu tô hoje, digamos, num nível bem alto. Agora, depois de 2 anos, vai variar um pouco disso, de daqui a pouco se tu tem lesão, se tu não tem, ah, se o clube tem uma estrutura de parte de fisioterapia, como funcionam os treinamentos, acho que vai variar muito de onde eu tiver, do que eu pretendo fazer. E que tu me perguntou aí, eu já devia estar mais adiantado nisso de o que fazer quando parar, né? Eu de início eu nunca tive ideia de ser treinador, de seguir no meio do futebol, digamos assim. Eu sempre gostei mais talvez da parte administrativa, de daqui a pouco se eu pudesse ser um gerente, um diretor, claro, não vou começar como isso, né? Vou começar mais baixo, mas almejando algo assim, não na parte diretiva, digamos, sabe? Não na parte de jogo ali. Isso eu acho que eu não tenho muita vontade. Talvez eu tenha vontade de seguir algum clube, mas pelo outro lado aí, sabe? Mais pela parte gerencial, digamos. E eu não sei se você recebe essa pergunta, Marlon, mas eu vou te fazer, né? Vou aproveitar a audiência, o engajamento aqui, né, das reuniões. O Marlon pensa em encerrar a carreira no Brasil? Bah, meio complicado. Na verdade, eu já pensei, já mudei de ideia. Mas a princípio não. A princípio eu estava pensando em se eu puder encerrar pela Espanha, na Espanha, sabe? Como já estou aqui e não vão ser muitos anos mais, e logo a minha ideia não é morar na Espanha, é morar no Brasil, né? Talvez aproveitar o máximo que eu puder por aqui. Eu também gosto de ter essa experiência, de conhecer lugares novos. Dá para aproveitar isso um pouco mais também jogando por aqui, porque a maioria dos times aqui, por exemplo, treina um período só. Então, tu tem uma vida, digamos, um pouco mais acessível para outras coisas. Não tá preso o dia inteiro, sabe? E aí, talvez por futuramente voltar a morar no Brasil, eu ainda talvez preferia prolongar o resto da minha carreira por aqui, se possível. Mas se por acaso, Marlon, chegasse uma alegação de um clube chamado ACBF, como Daí vai ficou? balançar, né? Vai balançar, vai Porque balançar. a gente está falando da CBF, cara, porque tua história da CBF é muito bacana, muito linda, né? Você conquistou ali Libertadores, né? Foi campeão de Liga.
né, ali pela CBF. Campeão mundial, a gente comentou, né, do mundial ali. Mundial, Então, Taça Brasil, foi bem legal ali. muito bom e acredito, né, cara, que eu acho que uma ligação da CBF te faz balançar, te faz repensar muita coisa, né? Cara, é que na verdade eu tenho um carinho enorme mesmo pela CBF, de ter jogado 5 anos ali, que nem eu te comentei, que é o clube que está perto da minha família, é um dos que tem a maior expressão, digamos, dentro do futsal, por ter conquistado os títulos, na verdade, quase todos os meus títulos importantes foram na CBF. Fui 2 anos capitão ali também, então isso também foi uma experiência bem legal. E, e claro que eu tenho esse carinho enorme por eles, assim. E o problema talvez é de a idade, talvez, não sei se a CBF daqui a pouco vai querer contratar um. Não, hoje não, mas um futuro aí, se não for muito próximo, daí eu já não sei se vai ser viável para eles também, sabe? Mas claro que seria legal voltar a jogar ali outra vez, por tudo que já aconteceu. Porém, não sei se vai ter o tempo hábil para isso, né? Eu acredito que você vê alguns highlights, né, da liga aqui brasileira, né, Marlon? Pela tua demanda aí na Espanha, querendo ou não, mas você acredita que você acompanha quando pode a Liga Brasileira, a Liga Futsal. Cara, quando tu assiste alguns jogos aqui que são parelhos, aqueles ginásios lotados, né? Aquela paixão do torcedor brasileiro, dá uma saudade, cara, de estar competindo aqui pelo Brasil. Dá um pouco sim, eu acompanho, eu até acompanho um pouco mais, eu não sei se tu sabe bem, mas eu tenho um irmão que joga na Soeva, né? Então, praticamente os jogos da Soeva eu olho quase todos e geralmente os outros jogos aí os times bom, tem vários times de expressão, mas tem alguns que eu sempre acompanho porque também tenho amigos nos clubes. E claro que muitas vezes quando eu olho aí que o ginásio está cheio, já imagino também que quase sempre eu tinha minha família, quando eu jogava aí na CBF, quase sempre tinha minha família por perto, então isso também era legal, era motivante, né? E isso sim dá bastante diferença, que eu tenho a minha esposa e a minha filha, mas é diferente de tu ter, claro que é bem legal, mas é diferente de tu ter teus pais, teus avós, teus primos, todo mundo assim, um monte de amigo. E isso sim, isso eu sinto um pouco de saudade, na verdade. E a competição é Marlon, bem legal também, né? sim, sim. Marlon, até aproveitando, né, que você hoje está na Espanha, você já tem um tempo na Espanha, acredito que tem atletas aqui, né, treinadores, de alguma forma geral, deve estar acompanhando uma reunião como essa, e deve queimar no seu coração o desejo de ir para a Europa. E eu acho que, cara, acho que eu até pedi a palavra para você nesse quesito. Cara, se você tivesse que aconselhar alguém hoje a ir para a Europa, quais caminhos, quais os trâmites, né, ele deveria, né, seguir no teu pensamento assim que você acha que seria o ideal? E tipo assim, geralmente, né, a gente vê muitos atletas que batem na Europa e voltam rápido, com meio que frustração, né? Acabam não vingando e não tendo aquela perseverança. A gente comentou aqui, o Wilde mesmo foi um caso, ele comentou aqui com a gente que teve esse caso, mas bateu o pé e ficou, e a gente precisa nem comentar a história que ele construiu lá, né? No Uhum, El uhum. Pozo, Acho que deu Barcelona. certo, né? A gente acha, né? A gente acha que deu certo, né? Por toda a história que ele construiu. E, cara, que tipo de conselho você daria para essa galera aí que está em ascensão aí? Tanto esses aí mesmo de Liga Nacional, que tem aí, né, já tem um tempo já ganhando essa visibilidade, estão pensando em Europa, que tipo de conselho você daria para essa galera? Ah, é que não é tão fácil de dizer porque vai depender de atleta para atleta, né? Eu acho que para começar, se eu pudesse escolher uma liga, eu acho que eu escolheria a Liga Espanhola, que eu acho que em competitividade é a que tá mais perto do Brasil até, digamos, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. As outras ligas são boas, são, mas tem uma diferença grande entre equipes e equipes. Então, uma das dicas para mim seria isso: se tu tem a opção de escolher entre ligas, eu acho que a Espanha tá um pouco na frente das demais, assim. E, bom, em relação aos clubes, coisa, acho que a maioria dos clubes aqui são todos corretos. É, as estruturas são meio parecidas, acho, claro, tirando os times que tem o futebol junto, né? Que aí, claro, é mais fácil, talvez, de ter recursos, mas
Cara, é legal se tiver uma oportunidade, acha que deve, com certeza vai gostar, vai aproveitar. Tu, que nem eu estava comentando antes, tu pode aproveitar também para viver um pouco as outras coisas, assim, de conhecer um pouco mais as outras culturas, de tá mais, tem mais acesso a fazer as coisas. Tu quer, às vezes, tu joga um exemplo, né? Claro que ninguém vem aqui para jogar para passear, mas tu tem opção, é uma outra opção. Tu joga um jogo no sábado e tu quer no domingo ir para um país aí do lado, tu vai encontrar passagem barata, tu vai ter bastante acesso, tu consegue fazer fácil. Tu não vem pensando nisso, mas é uma opção que tu tem também. No Brasil já é mais difícil, talvez, de tu te locomover, às vezes é mais caro. Aqui isso é legal também, sabe? Também tem esse lado de, de cultura bem legal, assim, de tu ter acesso a essas coisas. Bom, a gente vai para algumas perguntas agora, finalizando aqui, né? Nosso bate-papo com o Marlon. Não foi mais do que um bate-papo, né? Foi uma resenha aqui, uma questão de um entretenimento. E aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui, Marlon, e já de bate-pronto, você vai ir respondendo, né? Primeira pergunta, cara, qual é o seu ídolo no futsal? Cara, eu gostava muito quando eu joguei na Intel, eu gostava muito do Simi. E não tem nada a ver a posição, né? E de posição eu gostava muito do Neto também. Mas de olhar, assim, da maneira que jogava e coisa, eu gostava muito do Simi, muito. Um jogo inesquecível. Ah, já tenho vários, mas eu acho que o jogo da semifinal da Liga aí contra o Brasil Quirinho, eu acho que foi o mais marcante, assim, pela tanto tempo de emoção, né? O jogo acho que acabou 7-5, depois foi pra prorrogação e foi 3-1, acho, algo assim. E eu lembro que nós fazíamos um gol e o empate era deles. Nós fazíamos um gol para ampliar 2 gols de diferença. Dava 10 segundos, 15, eles faziam o outro. E aí tu ficava de um gol de tu te classificar, jogar a prorrogação e um gol de tu ficar fora. Então acho que talvez esse tenha sido. Imagina, eu tô botando o jogo da Champions e o do Mundial fora desse. Eu acho que esse de verdade foi o que foi o mais emocionante, assim. Um jogo para você esquecer, que você chega a dar pesadelo, cara. Bah, deixa eu ver. Um dos que foi importante. Bah, eu não lembro de um assim tão ruim. Eu lembro de. Eu posso te citar daí que acabou indo para os pênaltis, eu errei o pênalti. E aí isso para mim foi. E aí eu vou voltar antes que eu tinha um histórico super ruim de pênalti, né? E aí eu acho que o primeiro que eu erro e já acaba o jogo, porque o outro cara faz, eu não lembro se foi o Leco, acho que foi o Leco até. Foi a final da Taça Brasil, eu tava na Intel contra o Joinville, lá em Orlândia. Então, depois que eu erro o pênalti, daí eu não lembro se foi o Leco, acho que foi o Leco. Um deles bate e já acaba. Aquilo ali pra mim foi uma sensação super ruim, assim, né? Mas já tive outras parecidas com essa. Mas essa foi, acho que foi a primeira que ficou marcante pra mim, assim, de importância no caso e de ser negativa, né? Um gol inesquecível. Bah, eu ver. Ah, é que esse ano tem uns gols legal aqui de calcanhar, não sei se tu acompanhou, e daí Amanhã eu vou é, soltar um. Já tá pronto já. Amanhã eu solto um. esse é uns diferentes, que em teoria não é minha posição e tal, daí pra mim esses são bem marcantes. E aí eu acho que se puder botar esses de calcanhar, assim, que na verdade fiz um já com a seleção também, nas eliminatórias, lá em Carlos Barbosa. Então, entre esses aí entrariam talvez nos gols, né? Não dá pra me botar só um. Um título inesquecível, poderíamos dizer que era a Champions? É que eu considero o Mundial igual, sabe? O mesmo nível. Claro que o pessoal aqui principalmente aqui na Espanha, eles não valorizam muito por causa da data também do Mundial, né? Bate bem nas férias ou quando tá voltando a pré-temporada. Então, eles não dão tanta significância quanto a gente no Brasil dá para o Mundial, né? Eles valorizam muito mais a Champions do que o Mundial. Mas como eu já tive dos dois lados, para mim são iguais. São os dois mais importantes. Um título que você ainda tem vontade imensa de conquistar.
Tá fácil esse, né? É o próximo Mundial de seleções, né? Esse é o auge do auge. Cara, qual foi o melhor atleta que você viu jogar todos os tempos? Ah, eu acho que o Falcão e depois é que o Falcão também eu só tive jogando contra e na seleção ali, mas daí na seleção tu treina um pouquinho só. E aí foi super legal a experiência de estar um ano e meio com o Ricardinho. Então, os dois para mim são outro nível, mas o Ricardinho eu tive um dia a dia, então também tem um carinho bem legal assim por isso, sabe? De estar o dia a dia vendo cada coisa diferente, a inteligência, a qualidade. E o Falcão, claro, o Falcão, se até hoje a gente bota ele para jogar uma pelada aí, ele ainda faz mágica, né? Então, Melhor treinador que você já teve? tá me botando enrascada, tinha que dizer o meu aqui agora, se ele ver a entrevista. Não, mas Pode escolher eu mais de acho. um. Pode escolher mais de um, fique tranquilo. Não, eu vou dizer dois que são, para mim, foram bem diferentes, sim. Um foi o PC, e, cara, o Marquinhos eu tive muito problema com ele no início, muito problema. Problema não, eu discordava de algumas coisas que, da maneira principalmente que ele tratava a gente, assim, de cobrança, sabe? Na CBF, tô falando, não da seleção. Mas depois, ó, dos 4 anos que eu tive com ele, os dois primeiros eu sempre, tipo, meio que bati o pé nisso, assim, de não concordava muito com a coisa. Mas os outros dois eu percebi que ele me fez um jogador melhor, me fez bem mais competitivo, enxergar. Daí eu entendi melhor o que ele estava me passando nesses 2 primeiros anos, sabe? Que era a maneira dele te cobrar, mexendo com o teu ego, talvez. E isso eu não gostava muito no início, não concordava muito, mas nos outros 2 anos seguintes eu concordei bastante, porque eu percebi que eu evolui bastante por causa disso. E também, é que o Velasco, que nem eu te falei, eu peguei só 6 meses, né? Mas eu já percebi que ele é muito bom também. Então, três. Vamos botar esses três no caso, né? O que é que o Marlon gosta de fazer nas horas vagas? Cara, aqui é uma. Eu tô num lugar quase perfeito porque eu gosto de fazer nas horas vagas, que é uma ilha, né? E eu gosto um montão de praia, então aqui eu aproveito bastante. Que nem eu te comentei, a gente treina só um período, geralmente às 11 da manhã e acaba 1h30 por ali. E aqui, agora para a parte do verão, escurece às 9 da noite. Então, se eu quiser, eu posso sair do treino quase todos os dias e ir para alguma praia aqui. Eu tenho praia de 10 minutos da minha casa, 5 minutos da minha casa até 1 hora. Tem 260 praias aqui nessa ilha. Dá para tu conhecer muita coisa aqui. Então, o que eu prefiro fazer nas horas vagas aí, com certeza, é ir na praia. Marlon, a gente tem quando a gente finaliza nossas reuniões, a gente pergunta sobre o seu time dos sonhos, cara. Você está ainda em andamento, né? E fica um pouco, não é que fica tão complicado, mas fica um pouco complicado, né? Mas se você apesar que você não tem vontade de ser treinador, mas eu quero usar um pouco da tua experiência, né, de momento e tudo que já passou em quadra, cara, tu agora é o manager, né? Que a gente tem o costume de dizer que é o manager, né? Aham. O treinador, o que era quem manda ali. Se tu tivesse que escolher os 5 jogadores, tá, que você já atuou, que você já viu jogar, se você tivesse que escolher os 5 jogadores do teu time dos sonhos, quais seriam? Posição por posição. Ah, vamos botar os que eu já joguei, talvez, para dar uma facilitada. É, cara, acho que de goleiro eu ia botar o Lavô. O Lavô parava muito. Tem o Guita também, que no meu ver estão no mesmo nível, mas é, botaria o Lavô, eu acho. Vamos ver quem eu botaria de fixos que eu joguei. Eu acho que é que eu já peguei ele mais pro final, mas eu gostei dele também, assim. Eu gostei bastante do Ortiz. Achei ele muito inteligente para jogar, sabe? Muito, muito. Talvez ele não é tão bom defensivamente, assim, mas um geral, assim, ele é muito bom, assim, sabe? A visão de jogo dele é brincadeira. Então, acho que eu botaria o Ortiz na ala esquerda. E na ala esquerda tem que botar o Falcão, acho, né? Se eu contar da seleção. Se for clube, eu botaria o Ricardinho. Mas se contar a seleção, botaria o Falcão, né?
Na ala direita, vamos ver. Já que eu já joguei com bastante boa aí, né? Ah, por exemplo, agora a seleção aí tem vários aí que dá pra botar, mas ah, deixa eu ver na ala direita. Acho que eu botaria de. É que eu já joguei bastante tempo com ele, então eu acho que eu botaria de ala, eu botaria o Pito de ala. O Pito, para mim, o Pito é mais ala do que um pivô, ele é mais com um falso pivô, assim, digamos, né? Então, o Pito na ala, eu acho que eu botaria ele. E de pivô, puta que pariu. Tem vários também, né? Um mais pra trás. Ah, tá difícil, tá difícil. Toda vez tem isso, Deixa cara. eu É ver. complicado. É complicado, é complicado. De pivô, acho que eu ia botar o Cime, então. Já joguei com o Cime na seleção. Botaria o Cime, ainda mais que eu gostava um monte da maneira que ele jogava. Eu Cara, acho que eu ia mais ou menos aí. esse time para perder, acho que não perderia tão fácil assim, não, hein, cara. Essa seleção aí Não marca ninguém também, né? é, Mas literalmente tem, um o 4-0, Lavô vai ter que fazer vai ter que fazer um monte de milagre aí, mas menos que dois ou literalmente. três gols eles não vão fazer. Pois é, cara. Geralmente, né, a gente faz essa pergunta, às vezes os convidados falam, cara, tu já tá me quebrando, cara, porque é muita gente, cara, Não, né? poderia Mas falar vários. e claro que muita gente boa fica de fora, mas não significa que é um, é um, é uma situação de desfeito, alguma coisa, até porque, Não, não, infelizmente, nada. é fora, não tem como, né? Falei que nem eu te comentei, meio que o meu gosto, assim, da maneira que joga, eu gosto da maneira que joga, não é que ele é o melhor que os outros que eu joguei também, mas é o que encaixa entre o que eu acho que é melhor e a maneira que o perfil do atleta, digamos, né? Sim. Bom, Marlon, a gente está encerrando essa reunião, cara, nessa reunião que a gente começou, como eu falei para a galera, eu tenho certeza que a galera tenha gostado, né? E não só vai compartilhar para a galera, mas também vai saber um pouco mais da história do Marlon. Eu acho que reuniões como essa, Marlon, é um documentário, sabe? É uma forma de ficar marcado na história, cara, de alguma forma, é que você, né, não é só o Marlon do Palmo, não é só o Marlon do Inter Movistar, não é só o Marlon da CBF, é um Marlon que a gente não tinha o costume de conhecer. Um pouco mais, Uhum. né? Saber um pouco mais da vida, saber das curiosidades de uma forma geral. E, cara, eu quero te agradecer, né? A gente já se conversa há muito tempo e até na questão de zoeira aqui, a gente conversa desde o tempo quando o Marlon tinha cabelo preto, viu? Foi uma promessa que ele pagou Foi aí, uma né? promessa, foi uma promessa. Como é que foi essa promessa? Explica pra galera essa promessa aí. Na verdade, eu nem sou muito a favor disso, assim. É a primeira vez que eu pinto cabelo, né? E nunca fui muito disso de pintar cabelo, dançar, essas coisas assim, né? Não tem nada contra, mas não. Mas como era uma competição tão importante, como foi agora, daí eu falei, não, se a gente ganhar, eu pinto o cabelo, então. E valia a pena, né? E aí, no final das contas, a gente ganhou, então tem que pintar, porque senão não ganha nunca mais. Não precisa ser ela, né? Não ganha nenhum título mais, né? Brincadeira, mas tem que cumprir com a promessa. E se o Mundial, se você estiver no Mundial e o Mundial vir, cara? E aí, já tá pensando em alguma coisa? Ah, não, eu não posso raspar o cabelo. Se eu raspar, não, eu já tenho pouco, né? Se eu raspar, já foi perigoso fazer isso aqui. Se eu raspar, acho que não vem mais. Eu vou ter que ir para Turquia. Então, vou pensar, tem que pensar alguma coisa boa, então. Tem que fazer outro tipo de promessa, no caso. Mas tem que fazer mesmo, porque o Mundial, esse sim merece muito. Bom, Marlon, obrigado, cara, por ter estado aqui com a gente. Eu quero te agradecer por essa. Eu não costumo dizer só essa conversa, mas pela amizade, né, que a gente construiu nesse tempo aí. Eu conheço você desde a primeira temporada sua no Palmo. Gentilmente me atendeu ali na pandemia ali e até hoje, um cara muito solícito, né? É um cara que não deixou a fama subir para a cabeça. A gente conhece muita gente, né, de pessoas que perdem o controle nesse sentido. E imagino que tua agenda agora está corrida, cara. Literalmente depois dessa Champions aí de alguma forma tem compromisso de clube, né, etc. Mas como a gente falou, não só você merece, né, mas todas as pessoas que fizeram parte disso merecem.
E, cara, obrigado, cara. Obrigado por ter escolhido o Futsal Esporte Clube como uma forma aqui de uma entrevista exclusiva contigo. E muito sucesso, cara, para você, não só no Palmo, mas no teu, né, na tua carreira aí até o final. Esperamos aí ter um novo encontro depois aí de um tempo, quem sabe, já com a nova fase da tua vida. Quem sabe, né, cara, conquistando já o título mundial. E tá torcendo para isso, né? Seria Então, bacana. muito obrigado, cara, por esse companheirismo. Eu tenho certeza que foi bacana para você e ficou na história também, né? Um episódio como esse. Eu que te agradeço, muito obrigado. Eu já tinha te comentado antes, pedindo desculpa, porque a semana foi, a passada, no caso, foi bem corrida aqui de caso de internet, a gente acabou tendo que fazer visita na prefeitura, coisas assim, por causa do título ali, né? E acabou que eu não te dei tanta atenção, às vezes até me passei de algumas coisas aí, mas foi realmente por isso. E, cara, te agradeço mesmo pelo espaço, porque, como a gente comentou um pouco antes, não é toda hora que a gente tem a oportunidade para contar um pouco da trajetória, da vida dentro do futsal, de como foi as passagens, de como começou. E legal, geralmente, quando dá, já estamos 2 horas e pouco, acho 2 horinhas aqui, né? Se tu tem 2 horas de entrevista, é que foi legal, que funcionou, que foi bem leve. Então, eu acho que foi assim mesmo. Te agradeço mesmo pela oportunidade de fazer isso girar dessa forma, de ser uma coisa que a galera possa estar acompanhando e não desistir pelo caminho, digamos, né, de seguir até o final aí, acho que talvez vá acontecer assim. E brigadão mesmo mais uma vez, e quando precisar, tô por aqui. Eh, Sou super tranquilo nesse sentido aí, e valeu, obrigado mesmo. Tudo de bom nas tuas próximas entrevistas aí, tu anda entrevistando só os fera, né, não sei como é que tu me botou nessa lista aí, mas beleza, te agradeço de coração, valeu. Ah, cara, você faz parte desse grupo aí. Vai vir mais outros grandes nomes aí, né? Já anunciando para a galera aqui que está na nossa gravação, nosso próximo convidado é o Carlos Alberto, que fez a história pela nossa modalidade. Tem até um nome, né, Marlon? Não sei se você conhece, é o nome de uma jogada chamada A Carlos jogada? Alberto. Ele Claro, claro. vai A estar gente conosco usa na até hoje próxima. ela. Ah, então ele vai estar aqui com a gente, né? Na próxima reunião, você vai acompanhar aqui no YouTube. A reunião número 28 é com o Carlos Alberto, vai estar com a gente aqui. E a reunião 27 foi com o Marlon, né? O Marlon Araújo, o Marlon Oliveira, do Palmo, do futsal espanhol aí, do Palma Futsal. Mais uma vez, obrigado aí, Marlon. Obrigado a você que nos acompanhou nesse momento aqui pelo Futsal Esporte Clube, pela essa reunião número 27. Espero que tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, né? Mencione esse canal aí para as comunidades aí do WhatsApp, grupo de futsal, grupo da família, o que você quiser. Mencione e tenho certeza que você vai encontrar um conteúdo diferente do que você já viu em outros lugares, tá bom? Esse é o Futsal Esporte Clube trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial para você. Cuide-se bem, até mais, valeu!